Eu agradeço a todos pela paciência que vão ter aqui a partir de agora. E, bom, já tem algumas fisionomias que eu vi na Liga Cristo Rei. Tem um grande amigo já de longa data, Flávio, que de fato fica até meio encabulado de falar alguma coisa na frente dele e de tantas outras pessoas aqui que já se provaram, meu cara João, professor Luciano. Enfim, como disse o Bruno, eu vou falar aqui sobre a meditação das duas bandeiras de Santo Inácio. Alguém já fez os retiros espirituais de Santo Inácio aqui? Quantos já ouviram falar do retiro espirituais de Santo Inácio? Já aumenta maior o número. Quantos já ouviram falar de Santo Inácio de Loyola? Não, porque hoje é o dia de Santo Inácio de Antioquia. Nós vamos falar de um outro Santo Inácio, um Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Antioquia, que conviveu na época de Nosso Senhor. O Padre Antônio hoje na missa fez referência a isso. Nós vamos falar de um outro Santo Inácio que viveu 1.400 anos depois disso, quase 1.500 anos depois do xará dele, Santo Inácio de Loyola. Então, caríssimos Bruno, Álvaro, Pedro acho que ainda não chegou, mas enfim, caríssimos senhores, caríssimas senhoras, nós falaremos do Santo Inácio, um santo que nasceu em 1491. Aos 15 anos ele entrou como pajem do exército do rei Fernando V da Espanha, e logo em seguida com alguns anos mais tarde, entrou na carreira militar. Na carreira militar ele procurava glórias humanas. Ele não entrou ali já santo, preparado e já com o altar pronto para que nós rezássemos, não. Ele entrou ali, ele buscava o oposto disso. Ele buscava a glória mundana. E durante a grande carreira militar que ele tinha, ele era um dos militares mais preparados do exército. Ele se feriu durante o cerco de Pamplona. E no cerco de Pamplona ele quebrou a perna. Ao quebrar a perna, imagina, hoje em dia a gente quebra a perna, vai para um hospital, tira um raio-x e quebrou, já sabe o gesso vai ser assim, vai ser assado, coloca um pouquinho mais para lá. Naquela época quebrou a perna, não tinha raio-x, não tinha... Coloca alguma tala aí para ver se resolve o problema dele. E foi o que fizeram com ele. E colocaram a tala, obviamente, errado. Ao colocar errado, quando ele acabou o tempo da recuperação, ele estava manco. Como bom espanhol, militar, temos aqui um militar, não, esse negócio de manco não dá certo, eu vou para o exército, não tem como ir para a guerra, eu quero voltar para o circo, não tem essa. Quebra de novo minha perna e corrige direito, porque eu quero andar direito. E aí quebraram a perna dele para corrigir novamente, coloca novamente a proteção para fazer o tratamento. E nesse momento, ele que era apaixonado por guerras, apaixonado pelo espírito da cavalaria, que já não era o espírito da cavalaria medieval, que nós vamos ver, como nós vamos ver daqui a pouco, ele era apaixonado por esse espírito da cavalaria daqueles tempos. Ele falou: me tragam livros de cavalaria, me tragam livros que me façam arder nesse desejo que eu tenho de voltar para a guerra, de lutar, de defender o meu rei. Mas não tinha nenhum livro de cavalaria. Então quem estava ali no castelo onde ele estava se recuperando trouxe livro de santos para ele ler, livros de Nosso Senhor Jesus Cristo. E ele ficou meio assim: bom, eu não tenho o que fazer, não tinha Netflix na época, então vou ler os livros que tem aqui mesmo. Então ele começou a ler a história dos santos, começou a ler a história de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o mundo inteiro dele desabou. Parou. Ele ali, com dores atrozes da perna que tinha acabado de quebrar e estava se recuperando, não conseguia se movimentar. Ele falou: o que eu fiz da minha vida? Por que a todo esse tempo eu fui buscar a glória mundana? Não é possível que todos esses santos que eu li não tenham servido de modelo para mim antes. Por que isso? Qual é o motivo? E a partir dali ele parou a vida dele. Ele não queria mais voltar para o exército. Ele terminou a recuperação
na convalescência ainda, ele compreendeu que ele devia mesmo estar no exército. Mas ele devia estar no exército, ele chamava a milícia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele entregou tudo o que ele tinha, ele foi até a famosa abadia de Montserrat, entregou a espada, que era o símbolo maior de um soldado, aos pés de Nossa Senhora, fez ali umas tantas orações, entregou tudo o que ele tinha. Quando ele saiu dali, ele encontrou um mendigo, ele trocou de roupa com o mendigo e falou: essa roupa é sua, eu agora tenho a sua roupa para me entregar totalmente a Nosso Senhor Jesus Cristo na luta pela Igreja Católica. Ele foi a cavalo e voltou a pé na entrega da espada. E esse era o espírito que ele quis levar para toda a Companhia de Jesus. Companhia de Jesus, como os senhores sabem, são os jesuítas. E o Monsenhor Guéranger dizia, cita um texto, eu não me recordo se é o texto exato de Santo Inácio, se é a ideia que Santo Inácio transmitia, mas eu prefiro citar o próprio Monsenhor Guéranger. Aliás, eu vou pedir desculpa, com as 2h30 com uma missa intercalada para preparar a reunião, eu vou ter que ler algumas coisas aqui, infelizmente. Então, se ficar muito aburrida a reunião, vocês me avisam, eu tento dar uma mudada. Mas, enfim, o Monsenhor Guéranger diz: ide, meus irmãos, abrasar o mundo e difundir por toda parte o fogo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Perdão, o fogo que Nosso Senhor Jesus Cristo veio acender na terra, e cujo símbolo, o Sagrado Coração, eles trazem nas dobras de sua bandeira, tendo por espada a palavra e a pena, o ensino e o apostolado em todas as formas. Esse era o espírito que ele queria que cada um de seus filhos tivesse. Não é? Ele tinha em mente um exército. Ele não abandonou a ideia de guerra. Ele guardou aquilo que ele tinha herdado, que na verdade tinha sido a preparação que Nosso Senhor tinha dado no campo material para ele. Ele aproveitou aquilo para transformar a vida dele, transformar não só a vida dele, mas transformar também a vida de todos os seus filhos espirituais. E por que não transformar o mundo? Nós, aqui no Brasil, devemos muito a Santo Inácio, não é verdade? Os jesuítas, o que fizeram pelo Brasil, convertendo, trazendo a fé católica, etc. e tal. Então, essa milícia de Santo Inácio tinha na sua bandeira o crucificado. E que ele queria que tivesse um adversário. Mesmo que ele não quisesse, esse adversário existia, mas ele tinha bem presente esse adversário, que era o demônio. E por isso ele criou os famosos retiros espirituais de Santo Inácio, dentro do qual ele criou a meditação das duas bandeiras. A bandeira do bem e a bandeira do mal. E é sobre essa figura dessa meditação que nós vamos conversar hoje. Ele tira a meditação, inicia a meditação dele sobre as duas bandeiras, e eu não vou fazer a meditação em si, porque eu espero que todos um dia possam fazer esse retiro espiritual de Santo Inácio. Eu recomendo vivamente. É uma experiência espiritual e imensa, e a pessoa não sai como entrou de um retiro desses. Eu vou fazer alguns comentários de alguns santos que tenham a ver com a meditação das duas bandeiras, e também algumas coisas que eu vou tirar da meditação das duas bandeiras. É um livro, o Retiro Espiritual tem um livro fácil até de ser encontrado, mas eu recomendo fazer o retiro com um sacerdote que fazendo as pregações, as meditações. Então ele inicia essa meditação com uma passagem dos evangelhos, Mateus 6:24, Lucas 16:13. Ninguém pode servir a dois senhores. A escolha é radical. Não dá para a gente escolher um pouquinho dali, um pouquinho dali. O meio termo não existe. Ou nós estamos com Nosso Senhor, ou nós estamos com o demônio. Santo Agostinho, no livro A Cidade de Deus, diz: dois amores geram duas cidades. A terrena, que é o amor de si, até chegar ao desprezo de Deus, e a celeste,
que é o amor de Deus, até chegar ao desprezo de si. Santo Inácio, ele vai, durante dessa meditação, descrevendo um cenário de guerra mística. E ele vai percorrendo séculos, mostrando como essa guerra sempre existiu, desde o princípio dos tempos. E ela sempre foi levada a cabo por dois generais, que disputam o mesmo campo, o destino do homem e o domínio do mundo. De um lado, Jesus Cristo, de outro lado, Satanás. Ambos com seus exércitos em ordem de batalha. Irredutivelmente inimigos um do outro. É a Igreja Católica e a anti-Igreja Católica. Entre essas duas alternativas, não temos uma possibilidade de neutralidade. Ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Não dá para fazer uma mediação, um compromisso. Ou a cidade do homem se diviniza, ou se sataniza. A cidade do homem nós podemos aplicar à nossa própria alma. Essa é uma luta da cidade, é uma luta do país, é a nossa luta pessoal a todo momento. Se alguém pretender ficar no centro, a realidade, o que acontece é que gradualmente ele se encaminha para o exército de Satanás. No Gênesis nós encontramos uma outra frase que também dá sustentação a essa meditação de Santo Inácio. Porém, inimizades entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ela te esmagará a cabeça, enquanto tu armarás ciladas no seu calcanhar. Existe um outro santo, que é um santo que eu acredito que é o santo que mais explicitou o amor a Nossa Senhora, que é São Luís Maria Grião de Montfort. E ele escreveu, os senhores devem saber, o Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora, e ali, ao comentar essa passagem do Gênesis que eu li agora, ele diz, cito novamente: uma única inimizade Deus promoveu e estabeleceu, uma inimizade irreconciliável, que não só há de durar, mas aumentará até o fim. A inimizade entre Maria, sua digna mãe, e o demônio, entre os filhos e os servos da Santíssima Virgem, e os filhos e os sequazes de Lúcifer. Nós tivemos aqui um grande pensador católico no século passado, entre alguns tantos que nós tivemos, um que eu tive o prazer de conviver durante algum tempo, que foi o professor Plínio Corrêa de Oliveira. Ele ainda comentando esse comentário de São Luís, ele dizia que as duas famílias espirituais, ou seja, os filhos da Virgem e os filhos da Serpente, se concretiza hoje em duas famílias históricas, igualmente inimigas. A família dos revolucionários e a família dos contra-revolucionários. Nós temos aqui um mestre de falar de revolução e contra-revolução, que é o nosso caro Álvaro. E é nessa perspectiva de revolução e contra-revolução que o professor Plínio Corrêa de Oliveira ele esclarece que o caráter fundamental desse embate da revolução contra a revolução é sobretudo religioso. Muita gente tende a imaginar que esse embate vai ser no campo da política, no campo da cultura, no campo, não sei, da educação, não importa. O campo é espiritual, sobretudo, o campo é religioso. A partir do religioso nós vamos para a política. A partir do religioso nós vamos para a cultura. A partir do religioso nós vamos para qualquer outro campo. Essa é a batalha da revolução e da contra-revolução. Entender a revolução e a contra-revolução em outro sentido não tem como. Portanto, e a revolução, a contra-revolução, perdão, ela não pode ser entendida fora da Igreja Católica. Não existe contra-revolução fora da Igreja Católica. Bom, e feita essa segunda introdução, nós precisamos entender o que é o mal. E fazer uma reunião no Centro Dom Bosco e não falar de São João Bosco, eu estava um pouco incomodado e fui procurar alguma coisa de São João Bosco que entrasse aqui no meio dessa palestra mal preparada.
Enfim, São João Bosco dizia, ele é o mestre da educação de todos os tempos. Aliás, deveria ser declarado o patrono supremo da educação de toda a história, do mundo e da história. Mas enfim, muitos dos ensinamentos dele, ele fazia tomando em base uma escola, um princípio da educação. Então foi ali que eu tirei, a gente encontra na biografia de São João Bosco, da BAC de Madrid, de 1955, um texto que diz: primeiramente, no que se refere aos maus, o texto é de São João Bosco. Primeiramente, no que se refere aos maus, direi apenas uma coisa, que talvez pareça inverossímil, mas que é verdade, tal qual a digo. Suponhamos que entre 500 alunos de um colégio, haja um de vida depravada. Chega depois um novo aluno, também pervertido, são de regiões e lugares diferentes, até de nacionalidade diversa, estão em cursos e lugares diferentes, nunca se viram nem se conheceram. Apesar de tudo isso, no segundo dia de estada do colégio, e talvez após algumas horas, vê-los-ei juntos durante o recreio. Parece que um espírito mau os faz adivinhar quem está manchando de seu mesmo negrume, ou então é como se um imã demoníaco os atraísse para travar uma íntima amizade. O dize-me com quem andas e te direi quem és, é um meio facílimo de dar com as ovelhas sarmentas, antes que se transformem em lobos rapaces. Não são para o colégio os correntes. E aí São João Bosco ele vai ensinando que essa é a forma que o mal se une. Ele não precisa de uma... Olha, eu sou mal, você é mal também? Não. Duas pessoas dentro do colégio, separadas, etc., eles vão se unir, porque o mal as une, certo? Mas se é verdade isso para o mal, é também para o bem. E nós somos provas disso. Quantos horizontes diferentes nós somos, de quantos lugares diferentes. Eu mesmo venho de São Paulo, outros tantos serão de outros tantos lugares, e no entanto nós estamos todos aqui à procura, alguns talvez não tivessem noção, mas à procura de fazer aquilo justamente que Santo Inácio queria, de fazer o bem, de estar no exército de Nosso Senhor Jesus Cristo. Os bons se unem por meio de Nosso Senhor Jesus Cristo, os maus por ódio à perfeição, que é o próprio Nosso Senhor, e também se unem para atacar os bons, portanto, atacar o próprio Nosso Senhor. O meio termo, eu repito, porque muitas vezes a gente fica, bom, mas tudo bem, então eu vou ser bom agora, mas tem um jeito aí de fazer ser bom meio... Será? Nós não tivemos os girondinos durante a Revolução Francesa? O que fizeram os girondinos? Depois um dia, não sei se já teve aula sobre a Revolução Francesa aqui, tratando desse aspecto dos girondinos, valeria muito a pena, que se aparentemente a gente for ver a história, não, eles até querem o bem, não, só fizeram o mal, não fizeram nada certo. Kerensky, no século XX, ou antes falando, aqueles partidários da monarquia parlamentar inglesa, enfim, sempre aquele que quer estar no meio termo acaba cedendo para o campo errado. Nunca ele vai, a não ser que tenha uma conversão fulgurante, e aí sim ele entre de vez no exército de Nosso Senhor, sempre ele vai cair para o lado errado. Não existe um muro. O muro sempre tende para o outro lado. Ainda quando eles não estejam com as armas na mão. Ainda que eles tenham feito um bem temporário. Não, eu fui lá e eu ajudei. O Centro Dom Bosco. Eles estavam querendo uma coisa muito boa. Eu fui lá, ajudei o Centro Dom Bosco. Mas, meu amigo, não é ajudar o Centro Dom Bosco uma vez. É ajudar a vida toda a Igreja Católica. É lutar por Nosso Senhor Jesus Cristo a vida inteira. Não é um ou outro movimento que vai fazer você ir para o céu. É você entregar a sua vida inteira a Nosso Senhor Jesus Cristo. Saindo da neutralidade. Tudo bem, é difícil, é radical. Eu sei que é difícil e radical isso que eu estou falando. Mas é o que Nosso Senhor trouxe para a gente. A gente não tem escolha. Essa aqui é a verdade. Bom, será que não existe essa tentação entre nós? É claro que existe. É claro que o demônio quer
que as pessoas de boa vontade, porque evidentemente ali nos girondinos existia muita gente de boa vontade. Existia também aqueles que estavam ali para envenenar os girondinos. Mas existia muita gente de boa vontade, senão eles não teriam tido atitudes boas. Será que também nós não temos essa tentação de repetir esses exemplos do passado? Quantas vezes, aqui eu pego um texto também do professor Plínio Corrêa de Oliveira, quantas vezes os mais altos e mais evidentes interesses econômicos, as distinções mais honrosas, a formação tradicional mais profunda, os motivos de parentesco e amizade mais imediatos e ternos, deveriam induzir os moderados a aliar-se com a contra-revolução? Quantos foram das fileiras dos moderados? Os homens de talento que se dispuseram de todos os recursos intelectuais para ver que suas perpétuas capitulações os iam arrastando ao abismo e com eles toda a sua descendência, e não obstante foram cedendo sistematicamente, como se esse mesmo abismo fatalmente os fascinasse. Ou seja, quantas vezes a gente viu, não é ali, é aquele caminho, é a igreja, eu tenho que ir para a igreja, eu vou acordar, vou dar um exemplo prático, muito simplório até. A gente acordar de manhã e falar, não, hoje eu vou à missa. Vou à missa, hoje é domingo, eu vou rezar, eu tenho que cumprir o preceito. Mas tem um joguinho de futebol hoje no Maracanã, rapaz. Vou depois à missa, vou assistir o jogo, que vai ser mais gostoso, e depois a missa eu deixo para depois. E depois do jogo tem o chopp, tem a praia, tem o... E não tem mais missa, e acabou. E que escolha foi essa que a gente fez? Não, eu tava com ótima vontade, boa vontade, bom, mas eu vou passar ali na frente da igreja, vou rezar um pouquinho e pronto, eu já cumpri. Não, não é isso. Deus quer que você vá assistir a missa. Você quer ir no Maracanã? Vai no Maracanã, vai fazer a praia, vai para onde você quiser, mas vai à missa mais cedo então, e cumpre seu preceito, cumpre sua obrigação. Porque até a ida eventual ao Maracanã vai ser com outro espírito, vai ser com outra vontade. Você vai querer ir ali, quem sabe eu vou converter alguém lá dentro. Quem sabe no almoço que eu vou depois, no churrasco, eu vou converter alguém, porque você cumpriu a obrigação com Deus antes de mais nada. Não é? E o que fez Santo Inácio a seu tempo, quando essa questão se pôs a ele? Ele queria ler livros de cavalaria, mas o que eram os cavaleiros daquele tempo? Os cavaleiros daquele tempo, como eu disse, não eram o cavaleiro de um ideal monumental pela Igreja Católica, que lutava, ele ia para Jerusalém para conquistar Jerusalém, porque ali Nosso Senhor estavam as relíquias de Nossa Senhora, então ele estava indo lá para recuperar, porque... Não! Os cavaleiros da época de Santo Inácio, como eu disse, procuravam glórias humanas. E eles queriam outra coisa. Não tinha livro de cavalaria para ler. Deus não quis que ele tivesse livro de cavalaria. Quantas vezes Deus não quis que nós tivéssemos livros de cavalaria, ele nos colocou na frente de um padre, dando um bom exemplo, nos colocou do lado de um irmão que nos convidou para rezar um terço. Nós aceitamos aquele momento, nós fomos atrás dessa graça que Deus colocou gratuitamente, porque às vezes a gente nem merecia. Falo por mim, não falo por ninguém aqui, falo por mim mesmo. Mas enfim, ele saiu dali, ele disse sim a Nosso Senhor, e dali ele quis levar a bandeira de Nosso Senhor. Ele quis refazer, portanto, a cavalaria do passado. Ele queria fazer aquela cavalaria disposta a entregar tudo por amor a Deus. E ele entendeu que essa cavalaria deveria ter, sobretudo, valores espirituais, mais do que materiais. E colocar, de qualquer lado, qualquer caráter humano ou temporal que pudesse ser levado adiante. Ele, portanto, ele queria o oposto da cavalaria. Ele queria uma cavalaria que se opunha à degradação da cavalaria naquele momento. A restauração da luta, a verdade de um rei sagrado contra o herege. Esse era o verdadeiro intuito de Santo Inácio de Loyola. E para isso, ele não poupou esforços. Ele enviou os seus filhos espirituais para todo lado. São Francisco Xavier morreu nas Índias.
Anchieta e etc e tal, não preciso trazer isso tudo, recordar isso tudo. Mas, para ir àquela batalha, ele criou os retiros espirituais. O soldado deveria estar pronto para a batalha, assim como o soldado que vai para uma guerra, ele tem que olhar a arma, ele tem que olhar o uniforme, ele tem que ter feito exercício antes, ele tem que saber como ele vai agir dentro do treinar. Assim também, na vida espiritual, a gente precisa treinar antes de entrar na guerra propriamente dita. Então, ele preparou os retiros espirituais. Os retiros, quando os senhores forem fazer, e os que já fizeram, eles são muito lógicos. A pessoa, quando entra ali, é tão lógico, são raciocínios tão... que a pessoa fica sem... Não tem como, eu tenho que realmente me converter. Eu já sou católico há não sei quanto tempo, mas eu sou católico bem meia boca e eu preciso realmente me entregar ao nosso Senhor Jesus Cristo. É pela lógica que ele ensinava a cada um dos seus filhos espirituais. E por que era pela lógica? É uma coisa, um fato histórico, vou fazer um parênteses. É engraçado, porque naquele momento os exércitos nacionais, eles começavam a existir, os exércitos como o nosso. Hoje nós temos o exército brasileiro, o exército americano. Aquilo estava no começo da formação dos exércitos nacionais. Existiam e eram muito mais fortes os exércitos dos nobres, o conde que tinha o exército dele, o duque, o barão, etc e tal. E o exército nacional, entrando em guerra, com muita facilidade, ele já estava perdendo, então eles eram obrigados, os principais soldados, a ir atrás dos nobres, falar, olha, o rei precisa do seu exército. E naquela época os reis, os duques, os nobres, eles já estavam meio acomodados, então eles usavam. Isso é interessante quando a gente lê a história de Santo Inácio. Eles precisavam usar a lógica e explicar, olha, não seja paspalho, se o exército ali não ganhar nacional, eles vão vir até aqui e tal. Tem toda... Então ele era pela lógica que se convencia os exércitos dos nobres a ir lutar pelo exército nacional. E assim também era pela lógica dos retiros espirituais que Santo Inácio queria que os seus filhos se convertessem e entregassem a vida deles para nosso Senhor Jesus Cristo. Então, era a preparação para a batalha por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele fez uma série de meditações lógicas. A gente pode fazer retiro espiritual, o retiro principal mesmo são 30 dias. A pessoa precisa realmente estar bem preparada espiritualmente para conseguir fazer esse retiro de 30 dias. A pessoa sai bem, mas tem gente padres que pregam em um final de semana, uma semana, 15 dias, etc e tal. Eu confesso que eu nunca vi alguém fazer o retiro de 30 dias. Eu já vi sacerdotes fazendo, mas só. Então, e Santo Inácio, no retiro, ele não tem meias palavras. Ele não fica assim, olha, sabe? Não, ele começa a meditação assim. Considera a guerra que Jesus Cristo veio trazer do céu à terra. Ah, não, mas Nosso Senhor é amor. Não, considera a guerra que Nosso Senhor veio trazer do céu à terra. Ah, mas e o amor? Considera que Nosso Senhor veio trazer a guerra. É isso que ele veio trazer. Você vai ter amor? Mas você vai ter amor se você tiver a guerra contra o mal. Obviamente não é a guerra entre os bons. Obviamente não é Nosso Senhor não quer que as pessoas vivam em guerra uma com as outras. Não, é a guerra espiritual. Considera a guerra que Jesus Cristo veio trazer à Terra. E para isso, ele se baseia nada menos do que nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 10:34. Non veni pacem miter sed gaudium. Nós temos aqui um latinista, onde está? Não sei. Cadê? Professor, você quer traduzir para mim? Non veni pacem miter sed gaudium. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Exato. Bom, é isso. Ele veio trazer a espada. Ah, mas Jesus é amor. Ele é amor, mas ele veio trazer a espada. Ele veio trazer a luta. Obrigado, professor.
Então, a conclusão da primeira meditação dos retiros espirituais é: Jesus Cristo veio à Terra trazer a guerra. Ponto. Essa é a primeira meditação. É duro ouvir isso. Claro que é duro. Quem quer ir pra guerra? Eu tô pronto pra guerra? Não tá. Alguém tá pronto? Fora nosso... Tem mais ainda? Poxa, então tamo bem já. Vamos começar o treinamento quando? Que eu tô bem fora de forma, para ser sincero. Mas enfim, mais adiante, em outra meditação, Santo Inácio continua: considera, pois, que ele, nosso Senhor Jesus Cristo, convocando todos os homens e a ti entre eles, declara que a sua resolução é fazer guerra aos seus e nossos inimigos, que ele disse são 3. O mundo, o demônio e a carne. Mundo, demônio e carne. E então, ele fala, nessa terra, para nós, a grande verdade espiritual é a meditação das 2 bandeiras. É a escolha do bem e do mal. Ou sirvo um senhor, ou eu sirvo outro. Então, perdão? E aí eu pego novamente um texto que eu achei muito bonito do professor Plínio Corrêa de Oliveira, que eu vou pedir licença novamente para ler. Pois na terra a meditação das 2 bandeiras é a grande verdade. Existe uma luta só. Nós homens somos figurinhas. Nós somos menos na história do mundo do que são os peões no jogo de xadrez. Nós representamos um papel. A história é a história dos homens, mas ela é muito mais a história daquilo que Deus fez em benefício dos homens e depois daquilo que o demônio quer fazer para desviar os homens e de como o homem diz sim ou diz não e segue na proporção em que Deus o ajuda, na proporção em que ele diz não ao demônio. Então, este é o sentido positivo da vida. E nessa meditação das 2 bandeiras, eu compreendo que eu nasci soldado. Nasci para ser militar. E que eu vou militar a vida inteira contra o mal e pelo bem. E que todo o resto da vida não tem outro sentido. Só assim eu ganharei a vida eterna. Só assim eu me tornarei um santo. Então, nesse caso, os exercícios espirituais debastam o caminho e dão sentido à nossa vida. Caso contrário, nada feito. Eu achei isso muito interessante, porque... E me tocou muito. Eu já tinha lido isso aqui há muito tempo e fazendo pesquisa, correndo agora para a reunião, eu me deparei de novo com essa meditação. Às vezes a gente tem a tentação de achar que... Nossa, eu sei lá, eu fiz isso, você viu quanta gente me viu? Puxa, eu sou importante mesmo, hein? Você viu aquela coisa que eu falei que a pessoa até sorriu? Não foi engraçado? Puxa, fiz bem mesmo. Aí a pessoa sai ali. Eu me lembro de um fato do Curadars. Toda vez que me vem uma coisa dessa, eu me lembro dessa história de Curadars, São João Batista Vianney. Era um santo espetacular. Aliás, é outro que valeria uma aula, Pedro. O Curadars, ele dormia 3 horas por dia. A gente, não sei se alguém já visitou lá a cidade onde ele morava, em Ars, na França, no centro da França. Ele tinha um relógio, e aí no relógio tá o que ele fazia ao longo do dia. Então ele tinha 3 horas de sono, o resto era confissão, missa, etc e tal. E ainda assim, durante as 3 horas que ele dormia, o demônio ficava importunando ele, colocava fogo na cama, tem lá a cama que o demônio colocou a cama. Então é realmente sacrificado. Quando a gente vai lá, a gente fala, nossa, eu me dediquei faz 3 meses alguma coisa para a igreja e já estava achando que eu estava cansado. Coitado, era todo dia, estava ali na... Enfim. E aí, uma vez, ele estava fazendo a missa que ele celebrava sempre, e às tantas terminou a missa e aí foi uma senhora chorando para ele. Padre João,
que missa espetacular, mas que sermão esse que o senhor deu. Mas eu fiquei tocada demais. Era uma coisa, eu me converti ali. Hoje eu me converti, o senhor fez uma coisa tão bem, o senhor falou tão bonito, e São João Batista Vianney estava assim meio... Ai meu Deus, não sabia o que dizer, e aí falou, mas o que a senhora gostou tanto do... Não, eu fiquei muito tocada, foi a hora que eu fiquei mais... A hora que o senhor virou e falou, passemos a segunda parte. Ou seja, não foi a doutrina que ele trouxe, não foi não. Deus quis tocar aquela alma na hora que ele falou, passemos a segunda parte. E ali, São João Batista Vianney, ele fala, isso foi um choque para mim. Obviamente ele não tinha isso, porque era um santo espetacular. Recomendo vivamente que leiam a história dele. Ele dizia, ele foi um choque para o meu orgulho e para minha, porque é Deus que faz tudo, etc. e tal. Enfim, a vida dos santos é cheia desses pequenos detalhes de humildade e de entrega a Deus, né? Existe um outro fato, eu vou contar, vou fazer um outro parênteses dentro do parênteses, também de humildade muito bonita. O Santa Bernadette Soubirous, outra santa francesa, tem um corpo incorrupto, ela já morreu há não sei quantos anos, o corpo está incorrupto, é muito bonito o lugar onde ela está, em Nevers. Ela, depois que viu Nossa Senhora, nem mais nem menos, conversou com Nossa Senhora, nem mais nem menos, decidiram que ela ia para o convento no centro da França. E a madre superiora do convento deu uma regra para as freiras: olha, Bernadette vai chegar aqui, ela vai contar uma única vez tudo que ela passou, e depois estão todas proibidas de fazer qualquer pergunta a respeito do assunto para ela. Ela não vai voltar a falar mais do assunto com nenhuma freira aqui. E só vai falar com gente de fora, quando autorizada pelo confessor e pela superiora. Só que as pessoas que estavam lá, e a gente da França toda, porque queria ver. Eu, pelo menos, se eu souber de alguém que viu Nossa Senhora hoje, eu, pelo menos, ia pegar o avião e ia atrás. Cadê essa pessoa? Mas, enfim, e as pessoas, uma vez, uma pessoa pulou o convento, entrou no convento e queria ver onde está a irmã, eu não lembro o nome dela, o nome religioso dela agora me fugiu, mas enfim, quero ver a Bernadette, quero ver, encontrou uma freira e falou: irmã, onde está aquela freira que viu Nossa Senhora lá no sul da França, eu quero ver. E a freira falou: olha, ela acabou de passar por ali, vai lá. E o sujeito foi correndo. Acontece que a freira que falou isso era a própria Santa Bernadette. Enfim, o sujeito foi para lá e ela desapareceu. Isso é a humildade dos santos, é isso, ela entregou tudo para Nossa Senhora, ela não precisava da glória. Porque ali o demônio, obviamente, que pôs aquele homem, não com má intenção, mas o demônio fez aquilo para tentá-la. Olha, você viu Nossa Senhora, veja só, as pessoas te procuram e tal. Não tem nada disso. Você está ali para lutar por Nossa Senhora, esquece a sua glória você vai ter na hora que você for para o céu, você vai estar ali com um monte de gente e todo mundo dando glória a Deus e pronto, você conquistou aquilo que você precisava. Então, Santo Inácio diz que isso não é um convite que Nosso Senhor, um convite imaginário. Não é um convite no campo da filosofia. É um convite real. Nós todos estamos sendo convidados diariamente, a cada minuto, a aplicar essa batalha para a nossa vida. Não foi isso que nós recebemos no Crisma? Nós não viramos soldados de Cristo quando nós fomos crismados? Somos todos soldados de Cristo. Nem precisava de Santo Inácio para dizer isso. Claro que precisava, porque Nossa Senhora inspirou que ele nos trouxesse isso tudo. Aliás, parece que foi Nossa Senhora que ditou os retiros espirituais a Santo Inácio. Tendo o bem e o mal diante de nós, em qual fileira nós vamos nos alistar? Não existe meio termo, eu repito, porque isso é muito importante para a vida espiritual de qualquer um. No fim da guerra, no fim da vida, nós teremos dois caminhos. Céu, purgatório. Desculpa, céu ou inferno. O purgatório é caminho para o céu. Eu sempre digo, se eu chegar no purgatório eu já vou estar feliz, porque com tudo que eu fiz, se eu conseguir o purgatório, tá bom. E Santo Inácio tem no retiro espiritual uma meditação específica para isso. Os novíssimos do homem. São as últimas cinco coisas que o homem tem.
morte, julgamento, céu, purgatório e inferno. São 5 novíssimos do homem. Por isso, bom, a gente vai evitar um deles. Ou 2, né? Se a gente... a gente pode evitar o purgatório e o inferno, pode evitar o inferno, pode evitar... enfim. Ou pode evitar só o inferno, evitar um ou evita 2. Enfim. Mas essa é uma meditação específica em que ele deixa claro. E a pessoa, quando sai dali, ela sai realmente... Não tem como sair de um retiro espiritual com outra concepção. E para nós, no dia de hoje, como aplicar isso tudo, né? Nós vamos ser herdeiros de Santo Inácio, nós vamos herdar tudo aquilo que os santos trouxeram para nós e que empunharam a bandeira de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos aceitar aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo, todos esses presentes que nós temos recebidos de nosso Senhor Jesus Cristo para nossa salvação. Nós vamos ser guerreiros que imitam São Miguel, derrotando a serpente pela honra de Nossa Senhora e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos chamados para isso. Nós precisamos escolher o lado. Eu me torno repetitivo porque a meditação das 2 bandeiras é repetitiva e é nessa repetição que Santo Inácio pretende, obviamente de uma forma muito mais ardente, mas é isso que nós precisamos fazer. Não aderir ao exército de Nosso Senhor é dizer não à luta, é fazer coro ao exército do demônio. E não se trata de deixar para amanhã. A gente nunca sabe se a gente vai estar vivo amanhã. Mas hoje eu estou cansado, amanhã a gente faz, amanhã eu rezo esse terço que eu prometi rezar todo dia. Rezo 2 amanhã. E se você não estiver vivo amanhã? A nossa luta começa no nascimento e termina na morte. Nós não sabemos se nós vamos estar vivos amanhã. Cadê aquela frase? Enfim, eu vim trazer a guerra. Foi isso que Nosso Senhor disse. Foi isso que Santo Inácio trouxe nesse retiro. A guerra entre o bem e o mal. Eu vou terminar no horário da introdução do Pedro. Na metade da introdução. Infelizmente, se eu tivesse tido mais tempo, talvez eu tivesse podido fazer uma coisa mais longa. Mas enfim, nós devemos pedir muito a Nossa Senhora a graça de dizer sim para a bandeira dela, que é a bandeira de Nosso Senhor. De dizer sim para a luta do exército de Nosso Senhor, com resolução e valentia. É essa a nossa missão. E eu confesso que é essa missão que eu vi no Centro Dom Bosco, quando eu conheci o Centro Dom Bosco há algum tempo. Eu, pessoalmente, conheço o Bruno, o Pedro e o Álvaro há muito pouco tempo. Acompanho já há muito tempo, tenho muitos amigos em comum, sempre ouvi falar muito bem deles, e o que me entusiasmava e o que me fez me aproximar deles é justamente eles souberam dizer sim, e eu felicito. Os senhores todos que estão aqui, de alguma maneira, disseram sim. E quero acreditar que o sim é um sim por nosso Senhor Jesus Cristo, é um sim pela Igreja Católica, é um sim para a contra-revolução. Essa é a nossa missão, essa é a meta que todo católico deve ter a todo instante. Com a alma cheia de fé, com passos resolutos, nós devemos marchar, pensando que nós temos em nossas mãos o estandarte de Nosso Senhor. Para que nós possamos dizer 2 frases que São Paulo escreveu nas cartas dele. A primeira, nós devemos, ao longo da nossa vida, poder dizer aquilo: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E por outra, dizer aquilo quando nós estivermos chegando no final das nossas vidas, se Deus quiser, confortados pelos sacramentos, que nós possamos dizer: professor, bonum certamen certavi, dai-me agora o prêmio de vossa glória.
Com isso eu termino. Eu agradeço mais uma vez, Pedro, Bruno, Álvaro, a honra de estar aqui. Quantas pessoas ilustres e muitíssimo bem preparadas estiveram aqui. Eu estou aqui, mísero orador e pobre orador, tapando um buraco. Eu espero ter ajudado em alguma coisa. E estou à disposição, se alguém tiver alguma objeção, alguma pergunta, alguma consideração ou alguma coisa a acrescentar, eu estou à disposição, se precisar.